A história moderna do Japão talvez não tenha espadas afiadas nem ronins solitários. É digno de um épico de traição geopolítica. Após flertar perigosamente com o eixo do mal durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi brindado com 2 demonstrações nucleares cortesia do tio Sam e, em 1945, se rendeu de forma tão humilhante que dava pena até nos historiadores. Mas o mais vexatório não foi nem a rendição, foi ter sua Constituição escrita por uma trupe de militares americanos, que, como bons redatores imperiais, desarmaram o exército japonês e desmontaram o Império Colonial. Sem tinta, sem espada, sem dignidade. Os Estados Unidos não apenas desarmaram o Japão. Eles o despiram de sua soberania e, desde então, de Washington partem as ordens, ou melhor, as recomendações, que, por pura coincidência, sempre favorecem os interesses norte-americanos. E mesmo assim, como um aluno obediente com medo da palmatória, o Japão ressurgiu das cinzas atômicas e se tornou uma potência tecnológica. Mas esse sucesso, bem, passou a incomodar. Porque quando o Japão começou a olhar os EUA nos olhos no tabuleiro comercial global, em Washington os alarmes tocaram. Não era uma invasão armada, era algo pior, concorrência. Foi aí que, no escuro de um gabinete adornado com bandeiras e cinismo, nasceu a infame Accord Plaza, a bistoriada mais precisa da política externa americana, destinada a lembrar quem manda no playground. Agora, não se assuste se nunca ouviu falar do tal acordo. Apesar do nome inofensivo, mais parece resort de luxo do que armadilha económica, ele foi a chave para os EUA reforçarem sua coroa de superpotência. Afinal, os aliados podem crescer, desde que saibam o seu lugar. Vamos voltar um pouco. Em 1973, no auge da guerra do Yom Kippur, os EUA, como sempre, estavam com Israel até o último míssil e arrastaram o Japão e a Europa juntos. Resultado: os países árabes cortaram o fornecimento de petróleo. Bum! Nasce a crise do petróleo dos anos 70. Todos sofreram, inclusive o Japão. Mas, como um samurai resiliente, o país superou a crise e, na década de 1980, ressurgiu, a segunda maior economia do mundo. A terra do sol nascente começava a brilhar mais que a águia careca. E foi aí que o bom e velho livre mercado mostrou sua cláusula secreta. Ele é livre, só até os interesses americanos estarem ameaçados. As empresas japonesas de semicondutores, especialmente no segmento de memória DRAM, começaram a dominar o mundo com qualidade, inovação e disciplina. Em 1990, detinham metade do mercado global. A Intel, americana, claro, até inventou o troço. Mas quem fez melhor foram os japoneses. E isso, meus caros, foi imperdoável. Alô, temos um problema. Os niponicos estão vendendo demais. E assim começaram as fricções. O Japão estava grande demais para caber na zona de conforto americana. Então veio o primeiro acordo de semicondutores, uma espécie de gol contra, mas com assinatura forçada. A partir daí, o Japão mergulhou no que alguns chamam de economia zumbi. Vivia, mas mal respirava. Claro, se você for como o patriota americano Federico, esse roteiro todo é só mais uma história de sucesso da política externa dos EUA, salvando o mundo, um bloqueio comercial por vez. Mas hoje, senhoras e senhores, vamos olhar pelo buraco da fechadura. Vamos pôr a carta na manga que o tio Sam sempre joga quando está prestes a perder, a chantagem econômica com sotaque patriótico. Sou Galileu Donnay de Jesus Mendonça, e hoje viajaremos no tempo. Prepare-se, vamos assistir ao momento em que o Japão foi conduzido, de gravata e pasta executiva, direto para o matadouro. Spoiler, os métodos mudam, mas a manipulação é sempre a mesma. Durante os anos 80, o dólar subiu feito foguete em comparação com outras moedas. Isso ferrou com as exportações americanas. Seus produtos ficaram caros demais lá fora. Já os japoneses, vendendo como nunca. Mas aí vem a parte irónica. Esse tal livre mercado só funciona até alguém ser livre de verdade. Então, para conter o Japão, nasce o Accord Plaza, assinado em 22 de setembro de 1985, no luxuoso Hotel Plaza, em Nova York. Objetivo: desvalorizar o dólar. Participaram os grandes da época, EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido e França, o G5. Os EUA prometeram cortar o déficit, Japão e Alemanha, impulsionar a demanda interna. Todos toparam intervir nos mercados cambiais se necessário. Mas, no fim das contas, só um saiu ganhando. Lembre-se, depois da guerra, o Japão estava em ruínas. Os EUA assumiram controle, instalaram bases militares por todo o arquipélago e decidiram até o câmbio com o dólar. Ou seja, o Japão renasceu, mas como um vassalo. Um vassalo obediente, mas com pretensões de grandeza. E isso, como aprendemos hoje, é um pecado capital no império do tio Sam. Prepare-se, porque esta não é apenas a história do Japão. É o manual do que acontece com qualquer um que ouse crescer demais sob a sombra das estrelas e listras. Era uma vez um milagre. Um milagre com nome, endereço e código postal,
Japão. Mas como todo milagre que se preze, ele durou, até que os Estados Unidos deixassem. O Japão, aquele mesmo que levou 2 bombas nucleares na cabeça e ainda agradeceu com reverência, renasceu das cinzas com uma fúria industrial que faria qualquer samurai aplaudir em silêncio. Tornou-se uma máquina de manufatura, precisa, eficiente e, para o desgosto americano, incrivelmente barata. Sony, Honda, Canon, Nikon, Toyota, Mitsubishi, nomes que soam como poesia tecnológica, mas que causavam pesadelos nos corredores da indústria americana. Em pouco tempo, o Japão passou de derrotado de guerra a titã econômico, com um crescimento que fazia os Estados Unidos suarem frio. E isso, claro, não podia continuar. Nos bastidores de Washington, a ameaça niponica acendeu sirenes. O dólar forte esmagava a indústria americana, enquanto os importados japoneses voavam das prateleiras como se fossem pão quente em feira de domingo. Gigantes como Caterpillar e IBM, a velha guarda americana, começaram a chiar. Pressionaram o Congresso como crianças mimadas, exigindo o brinquedo de volta. Era hora de dar um chega para lá nos samurais. Entra em cena o velho jogo da chantagem disfarçada de diplomacia. Os Estados Unidos venderam aos seus aliados uma linda história sobre cooperação econômica e crescimento global sustentável. Tradução: ou vocês aceitam o nosso plano, ou fechamos as portas do maior mercado consumidor do planeta. A escolha era simples: obedecer ou morrer. E o Japão, fiel como um cão de estimação imperial, escolheu obedecer. Assim nasceu o Acordo Plaza. Um golpe elegante, assinado no luxuoso Hotel Plaza de Nova York, em setembro de 1985. Um tratado que, em tese, buscava equilíbrio cambial. Mas, nas entrelinhas, escondia o veneno: valorizar o iene, desvalorizar o dólar e, com isso, destruir a competitividade japonesa no mercado global. O que os japoneses não sabiam era que estavam assinando o seu próprio harakiri econômico. Com o iene mais forte, as exportações japonesas encareceram e as empresas do país foram obrigadas a investir freneticamente em tecnologia ou fugir para montar fábricas no exterior. O que antes era motor virou âncora. E, quando perceberam, estavam afundando. Mas ainda não era o fundo do poço. O fundo viria com juros baixos, crédito fácil e uma bolha imobiliária do tamanho do Monte Fuji. O Banco do Japão, tentando salvar o que restava, manteve os juros nas profundezas do oceano. Resultado: uma orgia de especulação, sobretudo no mercado de imóveis. O país virou um cassino imobiliário, até que a bolha estourou no início dos anos 90, num boom silencioso que ecoou por 2 décadas. A década perdida virou um triste eufemismo. O Japão mergulhou em 20 anos de estagnação e deflação. Enquanto isso, o sistema bancário implodia em câmara lenta, com falências em série e resgates governamentais dignos de novela dramática. A tentativa de levantar o país veio com a tal das 3 flechas, lançadas em 2012, política monetária agressiva, estímulo fiscal e reformas estruturais. Acertaram o alvo. Mais ou menos. A inflação se estabilizou, as mulheres entraram mais no mercado de trabalho, mas o velho dragão da recessão continuava ali, fumando e rindo da cara de todos. Corta para 2024. O Japão perde o 3º lugar no pódio das maiores economias do mundo. E como cereja no bolo, a dívida pública japonesa atinge 266% do PIB. Parabéns, Japão, você é oficialmente o país mais endividado do planeta. Mas de onde veio essa tragédia anunciada? Voltemos no tempo. Décadas antes, os Estados Unidos dominavam 60% do mercado mundial de semicondutores. Mas os japoneses, com sua paciência milenar, cresceram de 15% para 35% em apenas 20 anos. Um avanço considerado inaceitável pelos padrões de Washington. Empresas como Intel e National Semiconductor foram chorar no colo do governo americano, exigindo proteção. Afinal, o mercado era livre, desde que ninguém ameaçasse a supremacia americana. E assim, com promessas, chantagens e acordos cheios de boas intenções e más consequências, os Estados Unidos fizeram o que sempre fazem: cuidaram muito bem dos próprios interesses. E o Japão? Bem, o Japão ainda está tentando se levantar do soco que levou há mais de 30 anos. Mas, como dizem por aí, samurai que é samurai não morre fácil, só morre devagar. Washington, a capital das decisões sussurradas nos salões do poder, respondeu ao sucesso japonês com sua arma preferida, a ameaça velada. Se o Japão não aumentasse, artificialmente, o preço de seus chips de baixa qualidade, o tio Sam prometia retaliar, economicamente, é claro. Tudo isso, pasmem, em nome da segurança nacional. Sim, meus caros, segurança nacional. É a carta coringa de Washington, usada com a mesma frequência com que se troca meias. Uma ameaça. Vixe. Uma concorrência. Mais ainda. Segurança nacional, dizem eles, e o mundo finge acreditar. Sob pressão, em 1986, o Japão cedeu. Aceitou limitar a exportação de semicondutores para os EUA,
especialmente os famigerados chips DRAM, sim, aqueles usados nos computadores e videocassetes da época. Equipamentos de ponta, meus amigos. Lembrem-se, até o Alf tinha um. Mas os americanos não queriam só isso. Eles queriam cota garantida no próprio mercado japonês. E conseguiram. O acordo de 1986 foi tão amistoso que até hoje é lembrado como uma das políticas comerciais mais escandalosas da década. Os samurais, hipnotizados, foram conduzidos gentilmente ao harakiri econômico. E quem não gostou da brincadeira foi a comunidade europeia. Em 1987, acusaram EUA e Japão de violarem o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. O verdito veio em 1988. Culpados. O acordo violava as regras do comércio internacional. Mas, e daí? Os EUA continuaram controlando os preços dos chips japoneses. Porque podem. O Japão, por sua vez, decidiu que talvez fosse melhor deixar seus produtos menos baratos. Tudo para que os americanos se sentissem competitivos. Um gesto, nobre, ou apenas medo de retaliações não especificadas. Esse acordo, meus amigos, foi o início do fim da indústria japonesa de semicondutores. Tentaram se reinventar. Em 1999, Hitachi criou a Elpida Memory, falida em 2012. Em 2003, Hitachi e Mitsubishi uniram forças na Renesas. Em 2010, juntaram a NEC. Melhorou? Não. Resumindo, mais de 20 anos desperdiçados. Enquanto isso, Taiwan, Coreia do Sul, EUA e China cortavam fatias generosas do bolo. Washington, por sua vez, fazia de tudo para a China tropeçar, inclusive evitando que a holandesa ASML vendesse máquinas de litografia para Pequim. Mas o feitiço pode virar contra o feiticeiro. A China está no caminho da autossuficiência e da liderança. Afinal, semicondutores estão em tudo, de brinquedos com pilha a mísseis intercontinentais. O que foi o Japão ontem, é a China hoje. O problema é sempre o mesmo, cair na definição de ameaça à segurança nacional dos EUA. Desvalorizar o iene para respirar? Nem pensar. A Casa Branca barra. Até Trump se gabava de impedir o Japão de mexer nisso. Resultado, a economia japonesa anda mais devagar que episódio de Supercampeões. E lá está o Japão, zumbificando no palco global, cumprindo ordens do seu amo. Compra armas, sempre made in USA, com a desculpa de que, na Ásia-Pacífico, a qualquer momento, bum, pode começar uma guerra. É preciso estar preparado, claro. E pagar caro. É trágico e comico ver aliados dos EUA sem perceber que Washington só deixa você crescer até onde lhe convém. A União Europeia, por exemplo, está-se desmanchando, obedecendo à risca o que ecoa da capital americana. Lembrem-se, queridos espectadores, todo mundo é livre para escolher com quem viaja. O Japão e a Europa já escolheram. Se a viagem vai terminar bem, essa é outra história. Um abraço cheio de paz e esperança, especialmente agora que o velho continente está em chamas. Até a próxima, se houver uma próxima. E a dívida japonesa? Está assim.